em relação ao trabalho do Wagner Mancini, né? A gente vinha falando, ele mesmo vinha falando em dar um choque nessa equipe por conta da falta de tempo para trabalhar. E o senhor fala muito em questão de personalidade, ele já chegou com algumas mudanças, muitas mudanças, inclusive. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse primeiro jogo e como você viu essas mudanças, essas alterações que ele fez na equipe titular. Olha, primeiro que eu não falei com todo mundo que lá não tinha internet funcionando, né? Eu acabei de chegar no hotel e atendo quem for necessário, que é meu perfil. Assim, nós fizemos um bom primeiro tempo, né? É cedo demais para fazer avaliação de um trabalho. O Mancini está conhecendo o time, mas entramos desconcentrados no segundo tempo. Acho que nós pagamos um preço altíssimo, tomamos 2 gols em 2 minutos, né? E gols assim previsíveis, de jogada de erro de marcação, erro de estar focado, né? Ligado no jogo, né? E depois, acho que no primeiro tempo a gente teve bola na trave, a gente teve um pênalti no Baralhas, né? Que toca realmente. Então são situações que fica de mais ensinamentos, mas a gente não tem margem para erro. Hoje a gente tinha, no mínimo, aqui levar um empate e pelo primeiro tempo a gente merecia. Porém, quando o time deu uma desorganizada de posicionamento, o time do Palmeiras tem muita qualidade, são jogadores que não podem ter espaço, pagamos um preço altíssimo. Presidente, falando sobre atuações individuais, né, como que você viu a atuação do Shailon, do camisa 10, ele que conseguiu fazer aquele belo gol no primeiro tempo, depois ele acabou ganhando uma certa confiança durante a partida, mas acabou que não foi decisivo nesse jogo contra o Palmeiras. Mas eu não posso falar só do Shailon, né? A gente tem que falar de um todo, né? Eu acho que a gente peca em algumas situações, desconcentra. Isso é algo que pesa muito. Acho que o Shailon fez um bom jogo, né? Eu acho que o Mancini tentou fazer algo diferente, porque quando você muda de filosofia, tem que ter algo diferente, né? Tentar algo diferente. E ele vai tirar as conclusões dele, ele é inteligente, é capaz, vai ter uma semana para trabalhar. Nós vamos enfrentar um adversário que tem uma torcida muito forte na nossa região, nós vamos enfrentar um adversário que tem muita tradição e está motivado. Então a gente vai ter que jogar muito, deixar para trás essa mística de não ganhar dentro de casa, porque senão a gente vamos cair antes do momento, né? Antes da hora. Então esse jogo para nós torna-se imprescindível e eu espero que a gente possa fazer um jogo diferente, um jogo concentrado, os 100 minutos que seja. A gente viu nas redes sociais muitos torcedores criticando a atuação do goleiro Ronaldo, né, nesse jogo, por conta de um dos gols marcados pelo Palmeiras. Queria que você falasse um pouquinho também sobre a atuação dele. Você viu algum tipo de falha em algum dos gols do Palmeiras também? Eu não vi nenhum. Quem viu isso aí é porque já está querendo achar um culpado. Eu vi 2 coisas que eu não gostei dele, que quase que ele entrega 2 gols. Uma saída errada, a outra também chutou em cima lá, que sobrou. Então, esses 2 gols, se acontece aí seria falha. Mas os outros 2 gols foi falha, outras falhas individuais, né? Praticamente duas chegou na cara dele, né? Então, são situações que as pessoas têm que saber avaliar friamente. E a gente não pode, em momento nenhum, as pessoas têm essa cultura de culpar o ídolo, culpar um profissional que foi muito importante para o Atlético, é importante. Né? O que a gente precisa entender é que nós precisamos ser mais concentrados durante todo o jogo, coisa que não aconteceu no segundo tempo. Falando sobre contratações, presidente, se eu penso em mais alguns jogadores para algumas posições, na penúltima entrevista coletiva você tinha falado em 3 estrangeiros, eles já chegaram, mas esses resultados mudaram alguma coisa no seu pensamento em relação à nova chegada? Cara, eu tenho que tentar, vou conversar daqui a pouco com o Mancini, a gente tem que tentar criar um ambiente de vitórias dentro do clube. Não dá mais para ficar todo jogo aqui, ficar explicando derrotas. O jogador também tem que assumir a sua responsabilidade. Então, estão chegando jogadores importantes, que a gente espera que dá uma ajudada, né? E logicamente, são situações que nos preocupam muito, né?
preocupa muito, mas eu não posso sair também aí, contratando por contratar, trazer enchendo de jogador aqui só para falar que contratei. Eu tenho que ter muito critério com isso. Hoje o Tubarão fez uma boa partida, Adriano fez uma boa partida. A gente tem que analisar essas questões, mesmo perdendo, que foram positivas. O Charles jogou bem, né? Teve algumas situações assim que foram positivas. Presidente, como que você viu a questão dos 3 zagueiros hoje? A gente viu ali Adriano Martins, o Alex Vinícius e o Marcão ali na posição. Como que você avaliou essa mudança, esse choque, digamos assim, que o Wagner Mancini tinha falado em dar na equipe e essa mudança drástica no posicionamento? Olha, funcionou, né, no primeiro tempo, mas no segundo acho que o Marcão não sentiu, estava um pouco sobrecarregado também, não conseguiu encurtar ali para poder melhorar, né, e acho que a gente tivemos muita dificuldade ali. Ali principalmente com o Estevão, para mim, hoje é o principal jogador de lado do futebol brasileiro, hoje, que joga no país, no Brasil. Então, ali precisa dobrar a marcação. Não adianta você marcar à distância um jogador que tem uma qualidade invejável, né? Então, são situações que precisam ser avaliadas, corrigidas. O atleta não tem margem para ficar aqui todo dia explicando erros individuais, né? Nós temos que estancar isso e ter realmente a capacidade de ganhar jogos que nós precisamos fazer. Presidente, o Renato Gaúcho, o treinador do Grêmio, ele deu uma entrevista esses dias falando novamente sobre aquela questão do não rebaixamento de nenhuma equipe nesse Campeonato Brasileiro por conta das tragédias que aconteceram no Rio Grande do Sul. Se realmente uma proposta oficial for apresentada em relação a isso, o Atlético se mostra favorável a essa decisão? Não, eu sou contra. Eu sou totalmente contra. Isso aí é conversa de gente que não faz futebol com seriedade. Infelizmente teve essa tragédia, mas não podemos misturar as coisas. Eu estou aqui, seria beneficiado. Futebol brasileiro, isso é impossível de acontecer, né? Tem outras séries, a gente tem que respeitar as outras séries, né? Respeitar o regulamento, essas coisas é impossível de acontecer. Se a gente não conseguir, dentro do campo, reverter isso, jogadores nossos começar a entender que precisa de algo mais para atingir os nossos objetivos, nós vamos ficar aí sofrendo o campeonato inteiro. Bom, a gente está falando aqui ao vivo, com exclusividade, com o presidente, o CEO do Atlético, Adson Batista. Agora, presidente, a gente estava até conversando essa semana sobre possíveis saídas. O Zuleta, né, voltou para a equipe dele. O senhor tem mais algum nome, alguma posição que o Atlético pretenda dispensar para esse restante de temporada? Cara, você sabe que é característica do Atlético, quando tomar atitude, o jogador já assinou a rescisão. Eu não vou ficar aqui falando de jogador que vai sair publicamente antes de fazer um acerto, porque isso pode gerar até problemas para o clube, né? Então eu sou muito cuidadoso com isso. É evidente que tem alguns jogadores muito abaixo e nós precisamos realmente de enxugar em algumas coisas que está realmente não tendo retorno. Mas isso vai acontecer no momento oportuno. A gente tem visto também nesse campeonato alguns times se recuperando com o mesmo orçamento, o mesmo patamar, digamos assim, do Atlético. O Cuiabá, o próprio Vitória conseguiram recuperar o caminho das vitórias. E o Atlético acaba que tá ali, joga bem, mas não consegue o resultado. Isso acaba te preocupando de alguma maneira? Não, preocupando não, quase desesperando, né? Porque preocupar é uma coisa que eu vivo preocupado, quase desesperando, porque você tem que falar primeiro do Juventude e do Criciúma, que mais parece com a gente. O Vitória ainda tem umas loucuras lá, sócio torcedor, a folha deles é muito maior do que você imagina. Então, e está fazendo um campeonato melhor. O próprio Cuiabá também tem um poder de investimento maior, mas isso não quer dizer nada. Que se eu fosse pensar só em dinheiro, eu nem disputaria o Campeonato Brasileiro. Como é que eu ia vir aqui enfrentar o Palmeiras, né? Então, futebol não é só dinheiro. Infelizmente, nós terminamos o Campeonato Regional, fazendo boa Copa do Brasil, ainda estamos na Copa do Brasil, mas o time não conseguiu converter boas partidas em vitórias, né? Ficou no quase. Esse quase já está chegando no limite. Eu, particularmente, vou trabalhar muito internamente, como sempre faço, mas a gente tem que converter isso em vitórias, não tem outro caminho. O torcedor também não suporta mais essas conversas, eu não suporto. Nós temos que
preparar, tem uma semana aí para trabalhar, tem que trabalhar bem essa semana e fazer um grande jogo na quarta-feira. Presidente, há um tempo atrás, inclusive em entrevista aqui à Band News FM, as Feras do Esporte, no debate das feras, só falou de alguns projetos que o Atlético tem para o ano que vem. Esses projetos, eles estão atrelados de alguma forma a uma permanência do Atlético na Série A, uma possível queda, Claro muda que alguma sim, coisa nesse claro sentido? que sim, claro que sim. Tudo, senão você tem que canalizar as coisas para tentar voltar. A Série A é o céu do futebol. Quando você tá fora do céu do futebol, é sofrimento, né? É dificuldade, é falta de receitas. Então, isso é beabá. É evidente, eu quero sempre na minha vida deixar legado, fazer o Atlético maior. O Atlético é minha paixão. O que eu quero mais de desejo na minha vida é ver o Atlético ser grande, o Atlético virar um Fortaleza. Lógico que eu sei que o Fortaleza tem receitas de sócio-torcedor que eu tenho inveja, mas cada um com a sua realidade e a gente precisa passo a passo. Eu também não vou ficar aqui prometendo, eu vou mexer no estádio, vou fazer isso. A gente vai, quando falar nisso, é porque vai fazer, porque é interesse disso acontecer num dia, mas nós temos primeiro fazer o time pegar uma casca maior, uma sequência maior e atingir resultados melhores para que consiga ficar na Série A. Beleza, então, presidente, obrigado por atender a gente aqui com exclusividade na Band News FM. Tá aí, presidente, o CEO do Atlético, Adson Batista, falando depois desse resultado 3-1 para o Palmeiras, jogando no Allianz Parque. Thiago. Perfeito, obrigado então, presidente Adson.